Olá, eu sou o Matheus, jornalista do portal InfraFM. Nós estamos aqui no 10º Fórum InfraFM Hospitais e Ambientes de Saúde. Estou aqui com o Alexandre Cruz, da Trox. Alexandre, muito obrigado. Prazer, Matheus. Você poderia me falar um pouco sobre o seu cargo e sobre a empresa? Matheus, na Atrox eu cuido da área comercial, para o segmento voltado de contas corporativas, ou seja, a gente atua mais com clientes finais e também na área de serviços. Certo. Serviços, quando a gente fala serviço, a gente fala de uma abrangência um pouco maior, que a gente tem um viés de soluções de serviços relativamente novo na Atrox. A gente começou cerca de 3 anos atrás, 3 para 4 anos, e é dentro de uma vertente voltada no mercado de sustentabilidade, ESG, redução da taxa de carbono e por aí vai. Tem algumas soluções bem interessantes. A Tox, ela é uma empresa que ela nasceu na parte de difusão, distribuição de ar, e ao longo do tempo ela foi atuando mais forte na climatização, mas o portfólio é relativamente amplo. Eu me arriscaria a dizer que talvez seja, nos fabricantes de equipamentos de ar-condicionado no Brasil, seja o portfólio mais amplo do que a gente tem, do que tem no mercado. Então ela atua na área hospitalar, ela atua em forro filtrante, cabine de segurança biológica, a própria distribuição de ar, parte de filtragens, a gente fabrica os filtros grosso, médio e fino, e equipamentos de ar-condicionado, centrais de água gelada, dampers corta-fogo, dampers sob pressão e um pouco, alguns, provavelmente estou me esquecendo de alguns outros equipamentos do que a gente tem de fabricação também. Em relação à atuação de vocês no setor hospitalar, que você mencionou aí os filtros, vocês estão presentes em... Vocês têm uma presença forte em hospitais? Sim, a parte de hospitais, se a gente olhar como segmentação, laboratórios, indústria farmacêutica e hospitais, a Trox tem uma forte presença, o market share dela é bem elevado, atua em outros segmentos sim, mas na parte hospitalar é muito o nosso público-alvo, eu diria. Então tem uma presença muito forte da Trox nos hospitais do Brasil. Em relação aos equipamentos, novidades que vocês têm, o que vocês estão trazendo aí? A gente tem, não é uma novidade no mercado global, vamos chamar assim, nem tanto no Brasil, mas a gente tem difundindo um pouco mais. A gente tem um equipamento que é chamado de viga fria. Então, é um equipamento extremamente econômico no ponto de vista de gasto energético, de manutenção. A manutenção ela é mínima do que se atua. A gente tem difundido muito esse equipamento na rede hospitalar. A gente já tem um hospital com esse equipamento instalado e a gente acredita que pode ser uma solução bem interessante para a rede hospitalar, de tudo que a gente percebe no desafio que o pessoal tem na manutenção do hospital para o usuário final. Então, a Viga Fria, eu diria que hoje ele é o nosso, podemos chamar de lançamento do que a gente está implantando dentro da rede hospitalar. O que é a viga fria? A Viga Fria, ela é como, tentando fugir um pouco da parte técnica, Sim. mas é como se fosse um difusor de ar com uma serpentina ou um equipamento que é um climatizador sem o ventilador. Então ele recebe um ar tratado, e ele acaba, por convecção, ele acaba resfriando o ar daquele ambiente. Então, os hospitais, a gente sabe, normalmente a construção civil, ela tem um desafio no pé direito, na parte do forro, porque circulam vários equipamentos, né, a infraestrutura, e a viga fria ela permite você ter um entreforro menor. Então, para você ter uma ideia, a cada 10 andares de um hospital, você ganharia um, por diminuir o pé direito. Então, isso dentro da construção inicial. E em um hospital já existente, também te permite uma interferência menor com outros equipamentos. Então, ele é bem interessante, sim, a gente tem utilizado como solução dentro do pessoal de arquitetura, de projetos, como uma opção bem viável para a rede hospitalar. E em relação à sustentabilidade, né, que você mencionou, por exemplo, um menor gasto energético,
Esse é o ângulo de sustentabilidade que os equipamentos da Trox oferecem? Exatamente. A gente tem hoje o IoT, a internet das coisas, ele já está muito comum nos nossos equipamentos, então a gente também tem oferecido isso para o mercado, por toda a inteligência envolvida dentro do monitoramento, e os equipamentos eles estão sendo desenvolvidos muito no lado da eficiência energética. Além da base instalada, a Trox está presente no mercado, está quase completando 50 anos só no Brasil. Então, a gente está com 48 para 49 anos, tem uma base instalada muito forte, e se a gente voltar no tempo, a tecnologia lá de trás é muito diferente do que é hoje. Então, a gente tem trabalhado dentro do mercado que a gente fala que é de retrofit, de reposição de equipamentos, e já utilizando uma tecnologia mais moderna. A gente tem uma estrutura, tem um time montado para atender essa demanda de mercado, que tem sido bem interessante. Nem sempre aquele empreendimento ele vai ter verba suficiente disponível para comprar novos equipamentos, e ele acaba retrofitando, né, que a gente chama de aquele equipamento existente. Aí a gente traz ele para uma condição muito mais eficiente, para uma condição que a gente chama de equipamento novo, né? Então esse mercado ele tem sido bem interessante, principalmente que algumas empresas elas têm, às vezes tem uma verba de operacional, que é de OPEX, não tem de CAPEX, que é investimento, e a gente acaba ajudando aquele empreendimento a se tornar, a modernizá-lo dentro de uma condição bem mais viável economicamente também. Falando um pouco mais em questão de mercado, né, eu estava conversando com profissionais de limpeza e eles falam que limpeza em hospital não é você limpar, é você diminuir risco, é você se livrar de, né, potenciais bactérias e esse tipo de coisa. Verdade. Considerando então que a gente está agora 2024, 4 anos aí, 3, 4 anos pós-pandemia, como é que você vê no mercado de hospital principalmente a maneira como as pessoas enxergavam tratamento de ar, climatização pré e pós o Covid? Se tem algo positivo do legado da pandemia, eu diria que é essa preocupação maior com a qualidade do ar que nós respiramos. Hoje a gente percebe os hospitais, uma parte já atuava muito fortemente nessa precaução, nessa prevenção, sim. Uma outra parte, eu acredito que ela aprendeu muito, todos nós aprendemos na pandemia, né? E ela aprendeu muito, principalmente com o sistema de filtragem. Então, hoje a gente percebe que desses últimos 2, 3 anos tem uma preocupação maior. Sim, a gente percebe nas próprias consultas, nas demandas. Tanto é que na nossa estrutura a gente tem pessoas especializadas em sistema de filtragem para poder apoiar melhor a iniciativa, principalmente da rede hospitalar. E a gente percebe teve uma profissionalização muito forte, sim, nos hospitais. A gente precisa separar um pouco hospital, rede privada, rede pública, né? Cada um tem o seu desafio, são distintos, mas a gente percebe, de uma forma geral, a gente percebe que elevou, sim, o nível da preocupação e do serviço, da qualidade, do sistema de filtragem, do sistema de controle melhor das impurezas dentro dos hospitais. Essa é a nossa percepção, sim, do mercado. Vocês atuam tanto em rede privada quanto em rede pública? Sim, nas duas. Não tem uma distinção, né? São públicos um tanto quanto distintos, né? Mas assim, a gente suporta as duas frentes, né? E aí os projetos acabam surgindo, as soluções acabam surgindo de acordo com a capacidade de cada cliente, eu diria, né? De cada região, principalmente também. E você mencionou aí 48 para 49, quase 50 anos. Como é que você vê o estado atual da Trox e os próximos anos? A gente acabamos de sair de uma discussão muito forte de planejamento estratégico, então assim, fico bem confortável até de comentar. A gente a gente tem um planejamento, né, de longo prazo, que a gente vai até 2028, e eu posso garantir para você que a gente tem um planejamento muito bem desenhado para alcançar alguns feitos significativos no mercado. A Trox ela vai continuar investindo, ela está dentro de uma taxa de crescimento bem interessante,
e a gente tem várias novidades que vão estar chegando por aí nos próximos meses, anos, eu diria, para a gente poder atender melhor esse mercado que a gente tem aqui. O aniversário de 50 anos ele vem forte, então. Vem forte, para coroar com chave de ouro mesmo. Perfeito. Bom, para quem tiver interesse, Trox, solução para ambientes de saúde e outros mercados, né, como o Alexandre bem mencionou. Se você tiver interesse na InfraFM, www.infrafm.com.br. Nós estamos no nosso primeiro fórum especializado do ano, o 10º Fórum InfraFM Hospitais e Ambientes de Saúde. No próximo mês, nós teremos o nosso fórum de operação e climatização e, em novembro, o nosso fórum de workplace. Alexandre, muitíssimo obrigado. Muito sucesso para vocês. Muito obrigado. Perfeito.